Bom, Betão, obrigado por você receber a gente aí. Queria que você começasse falando como surgiu a sua paixão pelo basquete, quando você decidiu ser jogador de basquete, quem que te influenciou? Conta um pouco pra gente sobre isso. Bom, o basquete entrou na minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. A Thelma, que é treinadora hoje do Pinheiros, a irmã dela casou com meu tio. Ela na época era jogadora da Pirelli e da seleção brasileira, e eu sempre fui muito alto para a idade, e ela me convidou para ir para a escolinha em São Bernardo do Campo, que é a minha cidade. E a partir dali comecei a participar na escolinha, até os 9 anos, quando eu fui federado, e aí a paixão veio mesmo com tudo, e até hoje, com 42 anos, eu nunca saí das quadras. E dos clubes que você passou por várias equipes, você conheceu bastante equipe. Qual que você acha, quais foram os clubes que mais te marcou na questão de estrutura? Onde você encontrou a melhor estrutura para trabalhar nos lugares que você jogou? Olha, eu joguei aqui no Palmeiras, no primeiro ano da Parmalat. Aqui tem uma estrutura muito boa, sabe? A torcida, que é apaixonada pelo clube, sempre participou. O Corinthians em Santa Cruz do Sul, na época do Ari Vidal, foi um time que marcou muito, tinha uma ótima estrutura. Limeira, quando eu joguei em Limeira, apesar de algumas limitações, a estrutura era boa. Eu joguei em Itanhaém e foi uma época que foi muito legal, porque tinha uma estrutura muito legal lá também. No Rio Telemar, o Oscar conseguiu, não tinha uma estrutura, mas ele deu condições para todos, que foi algo diferente, especial também, sabe? O modo que foi levada a coisa, cada um tinha algumas responsabilidades, foi uma experiência divertida e diferente. E na Ubra, com certeza, de Canoas, foi o lugar que eu trabalhei com mais estrutura. E como você citou a Rio Telemar, né, você contou recentemente no seu blog, né, como que era ali a vivência, que eram todos jogadores experientes, com nome, né? E aquelas brincadeiras que vocês fazem entre vocês, explica pro pessoal que leu no blog e se não entendeu, conta pra gente aí. Lá eram 2 facções, eu vou colocar assim, os leões e os cachorros. E na verdade, qualquer parada em treinamento, em viagem, não importava a situação. Se a gente conseguisse os cachorros separar um leão ou os leões separar um cachorro, a porrada comia. Então, às vezes, de manhã, quando a gente estava chutando, fazendo série de arremesso, ou mesmo nos treinamentos, quando tinha parada para água, algum jogador se afastava um pouco do grupo que pertencia, já começava. Então, era muito divertido, o Oscar adorava isso. Já teve situação do pau comer dentro do ônibus, no meio da estrada, e ele lá na frente se acabar de dar risada. Era uma coisa que fortaleceu muito o grupo, sabe? Deixou o grupo muito unido. Aquele ano, o primeiro ano da Rio Telemar foi especial. Foi um título que marcou minha carreira como jogador, campeão brasileiro. Depois de várias tentativas, eu já tinha participado de 3 finais. E um grupo com vários jogadores que pegaram seleção brasileira na base, na seleção brasileira adulta, com muita experiência e todos humildes. Porque o que importava ali mesmo era o objetivo final, era o título. Então foi muito prazeroso aquele ano. E você teve a experiência, como você falou, teve a experiência de trabalhar com o Oscar, né? O Oscar dirigente, né? Um pouco diferente do Oscar jogador. Como que era essa relação com o Oscar dirigente? Ele interferia na quadra? Como é que era a relação dele com a equipe? O Oscar, ele foi um excelente manager. Ele conseguiu o patrocínio, que era muito bom. Ele ditou as regras de como seria o time e a partir daí fluiu muito bem. Ele era um cara que estava em quase todos os jogos, incentivava todos os jogadores, sempre dando muita moral para a equipe.
quem tinha aquela imagem do Oscar de jogador, que parecia que tudo era para ele, completamente diferente. Ele, sabe, foi um cara que conseguiu deixar o grupo unido. Quando teve um pequeno deslize no grupo, ele fez a reunião, botou pingo nos is e o time seguiu até conseguir o título. Como manager, ele foi excelente. E o Rio Telemar, você poderia dizer que foi a melhor equipe onde você jogou em termos de conquista, em termos de equipe, ao longo da sua carreira? Qual foi a equipe que mais te marcou assim, dentro de quadra, não só como estrutura, mas o time em si? O time do Rio Telemar me marcou muito porque existia uma união muito grande também fora de quadra. Além dentro de quadra, fora de quadra teve uma união muito grande. E também um time que me marcou bastante foi o primeiro ano no Corinthians do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz, que foi o primeiro ano que eu joguei com o Ari Vidal e nós tivemos alguns problemas. O clube, no meio da temporada, passou por um problema financeiro que perdeu uma parte do patrocínio e aí o grupo se uniu e conseguiu chegar na final e através da bilheteria, lá o público era muito fiel. Tinham mais de 8 mil pessoas em todos os jogos de playoff, onde a gente conseguiria reverter essa parte, pegar de volta essa parte que perdeu do patrocínio. O grupo ficou muito unido nisso, então também marcou demais a minha carreira, aquele primeiro ano no Corinthians do Rio Grande do Sul. E agora vamos falar do lado do Betão, treinador. Você sempre teve esse sonho de se tornar treinador ou foi algo que surgiu assim logo que você acabou a carreira de jogador? Como é que foi essa decisão de se tornar treinador? Na verdade começou em 95, quando eu estava no Náutico de Itanhaém, que recebi um convite de uma pessoa que tinha voltado dos Estados Unidos e estava coordenando um colégio particular na cidade, para eu dar os treinos da parte de basquete. E eu aceitei porque era um desafio para mim. Você ainda era jogador, né? Jogador, tinha 25 anos, estava na flor da idade, mas eu achei que isso poderia agregar muito na minha vida. E ali eu me apaixonei, dar aula para garotos de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos e para meninas também. Foi uma experiência ótima. E a partir daí, em alguns lugares que eu passei como atleta, eu sempre, quando tinha algum projeto social ou mesmo do clube, eu procurava participar nessa parte de pedagogia, de ajudar na escolinha. Isso veio crescendo dentro de mim. Quando eu terminei a minha carreira como atleta, eu juro que pelo cansaço de ter passado uma vida, 32 anos como atleta numa quadra, eu cheguei a jurar que eu nunca mais teria essa vida como atleta, que o técnico também tem, de viagem, de estar o tempo inteiro na quadra. Mas passou um ano e meio, eu não aguentei e comecei a buscar, consegui tirar meu CREF, voltei a estudar, terminei a faculdade, tirei o meu CREF e comecei a fazer cursos. E aí veio a primeira experiência na Copa Norte, da região norte, pelo São José de Macapá, onde a gente se sagrou campeão em 2011. E aí tivemos a vaga para a Supercopa Brasil, que nós ficamos em quarto lugar, perdemos na prorrogação de 3 pontos do Tijuca. Por muito pouco a gente não conseguiu classificar o time do Norte no NBB. Seria uma honra tremenda, maravilhosa para toda aquela região que ama o basquete. Nunca. Agora só Recife que teve um convite, né? Mas na verdade a vaga mesmo teria sido conquistada nas quadras. E aí ano passado o Vanderlei, que é o diretor da CBB e era um colaborador da Metodista em São Bernardo, me convidou para ser técnico de 2 categorias de base e foi muito legal, eu gostei demais. Inclusive recebi o prêmio de melhor técnico na categoria Sub-15 do estado de São Paulo. Então foi um trabalho ótimo, excelente, que me deixou muito motivado a continuar. Eu acho que eu percebi que é isso mesmo que eu quero para minha vida. E você citou CREF, só explica pra gente, CREF é algum certificado de CREF, quando você faz educação física, é a mesma coisa que você tem a OAB para poder trabalhar de advogado, você tem que ter o CREF
para poder dar aula, dar treinos, né? Além disso, hoje em dia no basquete nós temos a NTB, que é a Escola Nacional de Treinadores de Basquete, que eu também tenho o curso do nível 1 e agora em agosto em São Paulo vai ter o nível 2, que é uma categoria que eu também trabalho aqui no Palmeiras, no Sub-17, que eu vou fazer o curso também. Sempre procurando se aprimorar, né? Me aprimorar. Certo, e hoje você fala um pouco do trabalho que você vem fazendo como treinador hoje. Hoje você treina as categorias de base aqui do Palmeiras. Você ainda está lá em São Bernardo? Não. Você desistiu lá de São Bernardo? Não, quando terminou o ano eu tive um convite do Palmeiras para vir para o Palmeiras. O Dinho, que era o diretor de basquete na época e agora diretor de esportes olímpicos aqui do Palmeiras, tivemos uma reunião, ele me falou que gostou muito do meu trabalho, me chamou para ser técnico do Sub-14 aqui do Palmeiras, que é uma categoria especial dentro do clube. São garotos que podem marcar uma geração aqui, eu digo isso com todas as letras. Eles têm um potencial muito grande essa categoria aqui, foi um presente para mim. E agora, um mês e pouco atrás, com a saída de um dos treinadores aqui do grupo do Palmeiras, a categoria Sub-17, eu fui convidado também para dirigir o Sub-17, estou muito feliz, que é uma categoria que já está mais próxima do adulto, que é o meu objetivo final, trabalhar com os times adultos. E então eu estou muito feliz, muito contente, o trabalho está sendo muito produtivo. E a gente está falando do Palmeiras. O Palmeiras ficou um bom tempo aí sem ter uma equipe principal, né? Ficou muito tempo e o Palmeiras, a gente sabe, é um dos clubes mais tradicionais em revelar jogadores. Como você está vendo esse atual momento do Palmeiras, que disputou a primeira temporada do NBB, essa última aí, não foi tão bem, mas teve uma recuperação assim espetacular, manteve a base para o próximo ano, teve alguns reforços. Como você está projetando o time profissional do Palmeiras, o basquete agora que conseguiu o patrocínio? Qual a análise que você faz do momento do Palmeiras no basquete? Eu acredito que é um momento especial para o Palmeiras, porque muito pela recuperação que teve no segundo turno do NBB. Aquilo cativou a torcida de uma forma que o torcedor palmeirense está um pouco carente por causa do momento do futebol. E o basquete ficou até um pouco desacreditado pelo primeiro turno, por tudo que envolveu com a chegada de um treinador estrangeiro que não falava a língua, que não conhecia os jogadores que tinham no plantel. Até eu e o Danilo, que chegamos no clube, a gente teve uma pequena participação como assistentes, mais para mostrar essa parte de como a gente jogou muito com os jogadores e contra esses mesmos jogadores. Faz 4 anos que eu parei de jogar basquete, a gente conhece praticamente todos. E dando algumas referências pro Arturo, que era o técnico. Então acho que isso foi importante pro grupo e o time se encaixou, se entrosou e conseguiu uma melhora física também muito grande por parte do professor Chiaretto e conseguiu uma recuperação no segundo turno que foi extraordinária, cativou o torcedor palmeirense, a arena que ficava lotada todos os jogos. E tem uma expectativa muito grande para o Paulista, para o NBB esse ano. Eu acho que com a experiência do Enio Vec, que já foi treinador de várias equipes, seleção brasileira masculina, seleção brasileira feminina, eu acho que o grupo do Palmeiras agora tem tudo para chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Paulista e fazer uma excelente campanha no NBB. O playoff é praticamente, não dá para garantir, mas é algo que já deveria estar nos planos antes e agora fatalmente vai acontecer. Esse tem que ser um objetivo. O Palmeiras é um clube gigante, né? Não dá para você montar uma equipe no Palmeiras com pensamento pequeno. O pensamento aqui sempre tem que ser grande, porque tem pressão externa, pressão interna, e acho que isso faz parte da vida do atleta que é profissional. Existe a pressão e a pressão tem que ser levada para o nível favorável, positivo, motivador. E pode até servir como exemplo para outros clubes grandes do futebol, por exemplo, que hoje não tem um time de basquete. Seria tão bom se a gente tivesse, né? O Corinthians, né? Eu acho que seria lindo, imagina ter um clássico Corinthians e Palmeiras no basquete, seria maravilhoso. Eu acho que teria que colocar no Ibirapuera, porque seria o máximo, a volta do auge do basquete em São Paulo. E entrando um pouco nesse assunto de estrutura do basquete, você postou no seu blog um tempo atrás, quando teve o lockout na NBA e o Leandrinho veio jogar no Flamengo, que na época teve alguns rumores, o Kobe Bryant pode vir e tal.
E você contou no seu blog, e você explicou uma série de motivos que se o Kobe Bryant viesse, na primeira semana ele voaria para os Estados Unidos de volta. No primeiro dia. No primeiro dia. Queria que você falasse um pouco da estrutura do nosso basquete, você que viveu muito tempo como jogador, agora como treinador, o que você acha que tem que melhorar, o que é positivo, está no caminho certo e o que pode melhorar para que a gente chegue ao nível de estrutura de outros países, como a própria Argentina, Europa, sem falar nos Estados Unidos, logicamente. Primeiro, a criação da liga foi primordial, né, essencial para a mudança de mentalidade. Eu acredito que quanto mais ex-atletas que tiveram realmente vivência de toda a estrutura, de tudo que realmente acontece no basquete brasileiro, começarem a participar efetivamente, seja como preparador físico, como técnicos, como diretores, eu acho que a tendência é um crescimento real, porque eles sabem exatamente o que precisa, quais são os verdadeiros dramas. Eu acho que a estrutura, a mentalidade, quando se vai montar uma equipe ou se vai construir um ginásio, o piso hoje em dia tem que ser flutuante, não existe mais um piso que não é flutuante. Isso vai pelo menos 50% menos de lesão para o atleta. Sabe? Não dá mais para colocar um cimento e uma tábua em cima para um atleta de alto nível se jogar basquete. Humanamente é impossível hoje em dia, vai ter um monte de lesão. Saber exatamente como que é a vida do atleta, o que ele precisa, a casa, a alimentação, ter nutricionista, psicólogo, dependendo da categoria de base, assistente social, enfim, são vários itens que tem um custo elevado, tá? Tem um custo elevado, só que se houver um trabalho de mídia e marketing bem feito, eu acho que vem o patrocínio. Eu acho que o jogador brasileiro de basquete, ele é muito mal explorado, porque tem jogadores que poderiam estar em comerciais, fazendo campanhas, na mídia, em participações em novelas, em seriados, por que não? Eu acho que podem muito bem, sim, agora que temos vários jogadores entrando na NBA, com nome, jogadores que representam hoje uma nação como o Flamengo. Você vê o basquete do Flamengo parou o Rio de Janeiro. Parou o Rio de Janeiro, agora nas finais. Então, por que não usar um Marquinhos, um Duda, que foi um cara que deu uma raça violenta para o time, que chamou a torcida, por que não usar um jogador desse para mídia, para chamar patrocínio? Eu acho que não. O país do futebol é o Brasil? É o Brasil. Mas existem outras modalidades que têm um retorno muito grande. Os jovens amam o basquete. E falta o pessoal abrir a mente e pegar esse filão. E até para exemplificar isso que você está falando, a gente nessa cobertura do último NBB, na equipe de Suzano, que praticamente acabou antes de acabar o campeonato se encerrar, chegou metade da temporada, eles não tinham nem preparador físico. Então entra nisso que você falou da estrutura, saber do que o cara precisa. Então um time profissional sem preparador físico hoje praticamente não dá para pensar, né? Infelizmente Suzano, do meu amigo Rato e do Cadum, eles tentaram, eles tinham um projeto muito legal, tinham um patrocínio que estava na agulha para entrar, só que deram para trás. E aí quebra as pernas de qualquer clube ou qualquer entidade que é profissional, que tem que pagar salário, que tem que ter moradia, que tem que ter alimentação, que os custos de uma viagem são caríssimos. Você pagar hotel, ônibus, avião, é um negócio muito complicado. Alimentação, numa viagem que às vezes dura 5, 6 dias. Imagina, ao longo de um NBB, você vai para Recife, você vai para o Rio, você vai para o Rio Grande do Sul, vai para... imagina o gasto disso. Então, realmente, a pessoa não pode dar um passo sem ter a certeza. Isso é uma grande falha no basquete brasileiro que precisa mudar. A estrutura tem que estar montada, o dinheiro tem que estar em caixa, senão não vale a pena. E até essa questão que você falou que aqui os jovens gostam de basquete, tem público por basquete, que lá em Suzano mesmo os ginásios estavam sempre lotados, a comunidade abraçava o time, só que os jogadores foram saindo antes mesmo de acabar por conta de salários, tudo isso que você explicou agora do patrocinador, então tudo acabou contribuindo, né? Mas se dependesse de apoio, é o que você falou, é só saber explorar, porque público tem, né?
Acho que a gente não pode ficar dependendo, o esporte de alto rendimento não pode ficar dependendo do governo. Não dá para depender do governo. Nós precisamos da iniciativa privada, com tudo. Se a iniciativa privada não entrar, a única coisa que eu acho que os governantes precisam entender é que um incentivo fiscal, independente do valor, vai possibilitar que um abatimento no imposto de uma empresa grande, revertendo para um clube, para um projeto de um clube que vai pegar do adulto até crianças de 10, 11 anos, vai ser maravilhoso para uma comunidade, para uma cidade, para um estado, para um país. Então, talvez as pessoas que estejam lá em cima, mexendo com o esporte, não tenham o entendimento certo. E até essa questão de escolas e tudo mais, eu vi no seu currículo que você foi treinador de uma faculdade, não foi? Exato, eu fui da FEFISA, que foi a primeira faculdade de educação física, não sei se de São Paulo ou do Brasil. Eu fui da Atlética da FEFISA, fui técnico do feminino, masculino, ganhamos 2 títulos do masculino e do feminino, JUEF, que é os Jogos Estudantis de São Paulo, a Liga Paulista de Basquete. Então, para mim foi uma experiência gratificante e, por incrível que pareça, a Atlética teve que fechar por falta de recursos. Então, você vê como que é a Atlética da FEFISA, que é uma faculdade de referência de educação física, que teve que ser fechada. E essa questão das faculdades, você acha que não daria para montar algum modelo de gestão aqui no Brasil para se usar essa parceria com faculdades, universidades? Não sei se chegaria ao nível do que é lá na NCAA nos Estados Unidos, mas algo parecido para os atletas poderem estudar também. Você acha que é possível fazer isso aqui no Brasil? Se começar hoje a mudar a mentalidade, um projeto verdadeiro, realista, talvez uns 20 anos para frente possa chegar a uns 50% do que é lá. Mas tem que dar o primeiro passo. E para isso precisa ter muitas pessoas com vontade, dedicação e conhecimento para mudar isso. Sem dedicação e principalmente conhecimento, eu não vejo uma solução para ter uma modificação tão grande assim. Que é algo que vai começar e vai acabar rapidamente, né? Se não tiver... Exato, porque ali, mesmo no universitário americano, em qualquer modalidade, a iniciativa privada está atuando 100%. Eles patrocinam tanto a universidade quanto os atletas individualmente. Então é diferente. Você não vê nenhum jogador aqui, salvo exceções, raras exceções, com um patrocínio pessoal. Não, por que um jogador de basquete do Palmeiras, que a equipe tem um patrocinador, por que o jogador, o atleta, não pode ser patrocinado por outras empresas? Eu não vejo problema nisso. Dentro da quadra ele não precisa carregar aquele patrocínio, mas ele pode estar fazendo propaganda para outras empresas. Então é uma mentalidade que tem que mudar e tem que ser utilizado. Tem que ser utilizado isso. Pensar muito pequeno. Eu acho que se pensa muito pequeno em termos de uma estrutura realmente profissional no Brasil, para o esporte armador. E falando nessa estrutura, vamos focar no NBB hoje. Como é que você está enxergando hoje a organização do NBB como campeonato, número de times, essa possível criação da segunda divisão? Como você está enxergando o NBB hoje? Olha, se for criada a segunda divisão vai ser excelente. Mais jogadores empregados, a estrutura melhorando num nível de clubes que estavam sem perspectiva, acaba um paulista, um carioca, um gaúcho, um catarinense, um mineiro e ficam parados. Não, aí os atletas continuam empregados, técnicos empregados, fisioterapeutas, preparador físico, o clube continua se movendo, chamando a comunidade. Isso seria excelente para o crescimento do nível do basquete interno, seria primordial e para massificação também. Porque imagina, hoje nós talvez teremos 20 clubes no NBB na série especial, imagina mais 20 clubes numa segunda divisão. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Então, se isso for realizado, não agora, mas daqui 2, 3, 4 anos, um passo de cada vez, nós estaremos no caminho certo. E eu acredito que o NBB está num caminho de crescimento muito bom.
na minha opinião, precisamos de TV aberta passando jogos. Não adianta me convencer que um jogo por semana numa TV fechada vai massificar o basquete. TV aberta, não importa o canal. E até nessa questão do NBB hoje, que por exemplo, tem, não sei se você concorda com o final de jogo único num horário sábado de manhã, 10 horas da manhã, que a audiência está lá embaixo. Então você acha que essa é a forma de disputa? Não acho não. Acho que nem eu, nem nenhum jogador, ex-jogador, técnico, ninguém, na verdade, no fundo, concorda com isso. O entendimento é que foi uma maneira de tentar buscar um público maior, mas pelo que eu estou sabendo, ano que vem não vai ser mais assim. Vai voltar o sistema de playoff no final, o que é muito mais legal. A gente viu agora o playoff da NBA, foi no 7º jogo, ninguém sabia quem ia ser o campeão, foi maravilhoso. Então nós precisamos do NBB ainda para o 7º jogo na final, tendo 8 mil pessoas, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas em todos os jogos. É aí que vem a massificação. Eu acredito que precisa ser playoff para ver realmente quem é o melhor equipe. E até foi uma pena, afinal, Flamengo e Uberlândia, onde a torcida de Uberlândia, você já atuou, você sabe como é que é lá, que o negócio ferve mesmo. Verdade. Então a comunidade de Uberlândia não teve a oportunidade de ver o time numa final do campeonato. Eu não acho justo também. Eu não acho justo. As duas melhores equipes têm que ter o direito de jogar em casa. E até nessa questão da TV, eu queria que você falasse um pouco mais. Por exemplo, a gente tem, vamos pegar mais uma vez um modelo americano, que eles têm a NBA TV, né, que é um negócio que é da NBA mesmo, e depois você vê várias emissoras de lá transmitindo os jogos, então é um negócio mais bem distribuído e não só concentrado numa emissora. Não vou nem falar pra gente que a gente é de internet, a gente talvez nem concorra com uma Globo, mas por exemplo, passa na Globo, por que não passa depois numa Bandeirantes, numa rede TV? Então isso você acha que tem que ser melhor distribuído? Eu acho, com certeza. Isso daí seria excelente. Numa segunda-feira ter um jogo numa Record, numa quinta-feira passar um jogo na Band e de sexta e domingo continuar na Sport TV. Por que não? Os dois jogos por semana na Sport TV, um dia num canal aberto e outro dia no outro. Eu não vejo o motivo da Sport TV perder a audiência. Não, eu vejo uma ampliação na visibilidade. Inclusive, a internet poderia transmitir jogos. Eu penso nisso, eu acho que seria maravilhoso você ter direito, mesmo que o site de vocês entrasse num acordo com a liga, falar assim, nós vamos transmitir tantos jogos, os acessos, porcentagem, e acabou. Um pay-per-view, entendeu? Um League Pass, por que não? Eu acho que as ideias não podem ser pequenas, a mente pequena, a mente tem que ser grande. Para conseguir ampliar, todo mundo tem que pensar grande, e não só uma pessoa. E até a gente está com essa ideia de fazer um programa de basquete, porque a gente vê que por Twitter, Facebook, existem milhões de blogs sobre basquete, você sabe muito bem, que tem um debate muito legal entre os internautas, os jornalistas, os torcedores de basquete, e falta isso na televisão mesmo, né? Falta muito. A imprensa não sabe nada de basquete. A maioria que escreve não tem vivência, não vem em treino, não acompanha e chuta muito. Tem muito chutador. Os caras dão muito palpite que depois, se acontece, fala, não disse que aconteceu, mas na verdade não sabe o que está acontecendo a fundo. Não tem um contato com alguém de dentro do clube e fala, pô, mas o que está acontecendo nessa situação? É uma coisa completamente diferente que os caras nem imaginam, que um cara está com o pé machucado, que não rendeu no jogo, mas ele foi pro sacrifício, e eles ficam metendo a boca nos blogs, no Twitter, no Facebook. Eles não sabem da realidade. Então falta um acompanhamento, uma aproximação maior de quem ama basquete, quer escrever sobre basquete, vem no ginásio, vem nos treinos. Sabe, vai lá e exatamente, todo mundo quer isso. Todo mundo se sente bem quando vocês chegaram aqui, tudo. O pessoal, sabe, começou a observar, falou, ué, tá filmando, o que é? Vieram perguntar pra mim, estão filmando o treino. Eu falei assim, olha, o pessoal vai fazer a matéria comigo, ótimo, deixa eu filmar, opa, beleza, tal. Aí os caras ficam até animados, porque não tem isso aqui. É triste. É a realidade hoje, né? Porque você vai abrir um jornal impresso, hoje são 10 páginas de futebol. Não tem uma nota para o resto. Basquete, vôlei. Em cima disso, eu joguei numa equipe. Eu fui para o Monte Líbano quando eu fui primeiro ano juvenil.
o Monte Líbano era 5 vezes seguido campeão brasileiro, com Edivar Simões, vários jogadores da seleção brasileira. Não tinha um treino que não uma equipe de TV não estava presente. Cultura, Record, Bandeirantes, Globo, enfim, todas. Tinha dia que tinha 5, 4 no treino. Era até engraçado, porque todos, uma matéria em todos os programas esportivos que era no horário do almoço, era muito mais divulgado, a participação era muito maior. Jogos de categoria de base passavam 10, 11 horas da noite na Cultura. O Campeonato Paulista sempre tinha um jogo na Bandeirantes. Eles faziam um abre-alas, uma matéria diferente, mostrava matéria na casa, o grupo. Era um negócio diferente. E hoje em dia está faltando alguém que fala, pô, vamos explorar isso aí, vamos arriscar pelo menos, entendeu? Imagina se o Leandrinho volta pro Brasil aí num clube. Palmeiras mesmo? Exatamente, ninguém sabe. Imagina, tem um cara que acabou de sair da NBA jogando aí, tem o Baby que jogou na NBA, tem o Marcelinho que está para se aposentar, mas é um cara de nome, Marquinhos, Alex, Giovannone, vários jogadores que puxam a mídia. Por que não aproveitar isso? E você vê que talento tem, porque a gente está vendo aí vários brasileiros na NBA. Ontem já tivemos mais 2, então tem potencial, né? Você vê potencial. Que tem... Na Espanha, quantos jogadores, atletas brasileiros estão se dando bem no basquete espanhol, que é uma liga fortíssima. Então, vamos aproveitar, gente. Acho que uma mensagem que eu posso deixar aí para todo mundo que quer se envolver de alguma forma no esporte. Abre a cabeça, vai lá na quadra, no ginásio, conversa com o diretor, com o técnico, com o assistente, vê como que é a base de um clube, qual está sendo o trabalho, quais são as dificuldades. Começa a escrever realmente a verdade e não no chute, porque o chute não quer dizer nada, não vai ajudar ninguém. Vai num problema a fundo, mostra a verdadeira situação, que aí você vai ajudar a modalidade a crescer. E até você está falando do Monte Líbano, né? Como seria fantástico se a gente tivesse de novo um Monte Líbano, um Sírio, todos esses times, né? O próprio Palmeiras voltou agora, então Exatamente, seria maravilhoso, né? Deixou muita saudade, principalmente esses 2 clubes aí de muita tradição, deixou muita saudade aí para os paulistanos e para os brasileiros, né? Com certeza, tá? A gente tem o sonho, né? Todo mundo gosta de basquete, a gente está quem sabe, esperando, né? Vamos torcer, né? Bom, vou finalizar, queria que você falasse um pouco, você tem um trabalho de coaching também, porque eu percebi. Como é que é esse trabalho voltado para os atletas? Como é que você trabalha com atleta? Eu vi que você trabalha com dirigente, dono de clube. Como é que esse trabalho é feito? Eu uso sempre com as minhas equipes, desde o começo do ano passado eu me certifiquei na Sociedade Brasileira de Coaching, o Personal e Professional Coaching. Então, eu trabalho com os atletas e com times, primeiro para dar para os atletas terem uma real noção dos seus objetivos. Será que você sabe qual que é o seu objetivo? E como que você vai alcançar esse objetivo? O que você precisa fazer realmente para alcançar esse objetivo? Como que você está lidando com a sua vida para você alcançar esse objetivo? Então são várias ferramentas, uma metodologia que é comprovada cientificamente. Eu procurei esse tipo de conhecimento para realmente agregar na minha profissão como técnico. E eu vejo um campo muito grande para trabalhar com dirigentes, com técnicos, com times, com atletas de outras modalidades, só que ainda o atleta brasileiro tem uma mentalidade muito pequena. Ele não sabe nem o que é coaching. Ele não sabe nem o que vai adiantar o coaching. Teve uma triatleta que eu conversei muito tempo, antes das Olimpíadas, que eu queria fazer o processo com ela gratuito, pro bono. E ela falou assim, poxa, mas eu tenho um grupo de psicólogos na minha equipe, não sei o quê. Você está falando com tanta firmeza que eu tenho vontade, mas você não manja nada de triatlon. O que você vai me ajudar? Eu falei, eu não vou entrar na parte técnica. Eu vou te mostrar, você vai se autoavaliar de uma forma que o que você vai perceber é que se você está se sabotando, suas partes fortes e as que precisam ser melhoradas, como você vai criar novas habilidades, pontos fracos e fortes, situações e relacionamentos que de repente
estão te freando num crescimento. Então o coach, ele abrange um universo muito grande que o atleta às vezes não está acostumado a ter isso dentro de uma equipe. E eu trabalho com meus atletas. Existem respostas de menino de 14 anos que as pessoas ficariam espantadas. Porque quando ele passa por essa avaliação, ele percebe que ele está se sabotando. O atleta percebe que ele não está dando 100%. E ninguém vai virar atleta de ponta sem dar 110%. E eles precisam perceber isso. Eles precisam perceber que não é assim, eu vou jogar o PlayStation e eu fazendo o Tim Duncan dar uma enterrada lá, eu vou conseguir dar a enterrada na vida real. Não, é muita ralação, é muito suor, é saber que tem que dormir cedo, é saber que tem que treinar fora da hora, é saber que tem que se dedicar na escola, porque se for mal na escola vai perder treino e vai perder jogo. Então a conscientização que o coaching leva é fundamental para os resultados da equipe lá no final, no todo. Eu vejo, os pais chegam para mim e falam, pô, meu filho mudou, ele está fazendo coisa que eu nunca imaginava que ele ia fazer. Você conseguiu? Eu falei, não fui eu que consegui. Ele simplesmente percebeu isso através do coach. Então, atleta de ponta, atleta de base, pessoas normais. Você quer uma mudança na sua vida? Você quer atingir um outro nível? Não importa onde, o coaching serve para isso. Então, é um trabalho que é encantador e tomara, o nicho que eu quero trabalhar é com atletas no esporte, tomara que comecem a ampliar isso, as equipes vejam isso com bons olhos, porque o ganho é fantástico. Tá certo. Então, para finalizar, você podia deixar uma mensagem para quem está começando a jogar basquete, para aquela garotada que ainda está dando os primeiros passos, o que você pode falar para o pessoal? Bom, no meu blog, eu entrevistei vários atletas de ponta do Brasil e do mundo, porque o Thiago Splitter é um jogador da NBA, vários jogadores que tiveram passagem em NBA e seleção brasileira. Eu sempre peço para eles deixarem uma mensagem para os meninos e para as meninas que estão no começo da carreira, que querem ser atletas realmente, e independente de basquete, de qualquer modalidade, para deixar um recado. E a maioria todos dizem a mesma coisa: treino, 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 foco, foco, foco. Sem isso, ninguém chega no objetivo final. Então, se você quer realmente virar um atleta, ter sucesso, você tem que ralar muito. Você tem que ter foco, ter um objetivo e buscar esse objetivo. Dedicação, amor, respeito pelo que você faz, pelo que as pessoas mais experientes tentam te passar para você. Eu acho que isso é fundamental para algum garoto, alguma menina conseguir chegar lá, porque o funil é muito estreito. É o que eu falo para todos os meus atletas. A boca do funil é gigante, mas só passa um por vez lá. Quando chegar no juvenil, para o adulto, só está passando um por vez. A maioria é limada. Vai bater cartão. Vai bater cartão, vai mudar de profissão. Não vai conseguir ser um profissional do esporte. Então, vai contar muito o que fez na base, a dedicação que teve. E depois também, no adulto, quando chegar no profissional, o empenho tem que ser muito maior para se manter. Uma coisa é alcançar, outra coisa é se manter. É o mais difícil. Então eu acho que o empenho, o foco no objetivo real, eu acho que empenhe-se. Acho que se você conseguir manter esse foco no que você quer, você alcança.